Olá pessoal, tudo bom? A gente vai começar hoje a falar sobre a ideia de função, tá? Nesta videoaula eu vou pegar assim, uma ideia mais intuitiva, não vou entrar tanto em formalismo, tá? Primeiramente, a ideia de função é um conceito relativamente novo, tá? Por que relativo? Tem coisa que a gente estuda em matemática que foi produzido bem anteriormente a isso, tá? E a maior parte do desenvolvimento das funções ocorreu ali entre os séculos 18 e 19, com a contribuição desses caras aqui, tá? Do Gottfried Wilhelm Leibniz, que foi um alemão, esse cidadão aqui, o Isaac Newton, que foi esse cidadão aqui inglês, o Leonhard Euler, este cara aqui, e o Joseph Fourier, tá? Quem depois for seguir faculdade na área de exatas vai ouvir falar bastante desses caras, tá bom? Mas vamos lá. Qual é a ideia principal, né, do estudo das funções? É uma maneira de você relacionar dois valores que a gente pode chamar também de grandezas, tá? Então, eu vou estar relacionando duas grandezas entre si. Como que um valor depende do outro, tudo bem? Então a gente vai ver isso aqui através de alguns exemplos, tá? Coisa assim que a gente nem percebe que dá para aplicar essa ideia de função. Por exemplo, peguei esse trechinho aqui do site da Embrapa, né? Falando sobre o biodiesel. Então, o biodiesel é um tipo de combustível obtido a partir de gorduras de animais e de plantas oleaginosas, como algodão, girassol, mamona e soja, tá? Entre as vantagens na utilização desse combustível, podemos destacar a menor emissão de gases poluentes na atmosfera, se for comparado com o diesel comum, que é aquele obtido a partir do petróleo, tá? Então, a partir dessas plantas aqui, a gente pode obter o biodiesel, tudo bem? No próximo slide, eu montei uma tabela que vai me relacionar o seguinte. Se eu pegar uma certa quantidade de mamona, eu vou conseguir produzir uma certa quantidade de biodiesel, não é? Quanto mais mamona, mais biodiesel. Então, olha essa tabela aqui. Se eu tiver 1 tonelada de mamona, né? Aqui na primeira coluninha eu tenho a quantidade de mamonas em toneladas. Então, com 1 tonelada de mamona, eu produzo 560 litros de biodiesel, né? Quando eu vou olhar uma tabela, eu tenho que ver a legenda, o que ela está me dizendo, certo? Se eu tiver 2 toneladas de mamona, eu vou produzir 1.120 litros de biodiesel. Com 3 toneladas de mamona, 1.680. Com 4 toneladas de mamona, 2.240 litros. E assim vai indo. O que a gente percebe daqui para cá, né? Eu peguei e fiz 2 vezes 560, não é? E aqui? Eu peguei o 560 e multipliquei por 3. Aqui, eu peguei o 560 e multipliquei por 4. Então, repara que para eu descobrir quantos litros de biodiesel eu vou conseguir produzir, o que eu faço? Pego 560 e multiplico pela quantidade de toneladas de mamona que eu tenho, né? Se eu for utilizar uma letra para representar esses valores, né, eu posso dizer que eu vou ter uma quantidade X de toneladas de mamona, concorda? E para eu descobrir a quantidade de biodiesel que essa quantidade X de mamona vai me fornecer, o que eu faço? Pego o 560 e multiplico pelo X, certo? Então, repara como que a quantidade de biodiesel depende, né? Isso aqui vai ser importante a gente notar também, mas a quantidade de biodiesel depende do quê? Da quantidade de mamona que eu tenho, certo? Então, repara o seguinte, existe uma relação entre essas duas grandezas, né? Entre esses dois valores, quantidade de mamona
que eu posso chamar de x, tá? Aqui eu peguei x, mas eu posso pegar qualquer letra, tá bom? E a quantidade de biodiesel, que aqui eu resolvi chamar de Q de quantidade, certo? Essa relação, essa dependência, é um exemplo de função. A gente fala o seguinte, a quantidade de biodiesel é uma função, tá, da quantidade de mamona. Por quê? A quantidade de biodiesel depende da quantidade de mamona que eu tenho. Certinho, pessoal? A gente pode determinar quantos litros de biodiesel são produzidos, então, a partir de uma certa quantidade de mamona, por uma fórmula, né? A quantidade de biodiesel vai ser 560 vezes x, que é a quantidade de mamona, que é o que a gente tinha obtido aqui na tabela, tá? Então, a gente só pegou o que a gente obteve na tabela e transformou numa fórmula. Esta formulazinha aqui é um exemplo de função, né? Mais especificamente do que a gente chama de lei de formação da função, tá? E se eu quiser determinar, né, aplicando aquela formulazinha da função, quantos litros de biodiesel são produzidos com 12,5 toneladas de mamona? Repara que quando eu tenho as toneladas de mamona, eu tenho o valor de x, não é? E quando eu quero quantos litros de biodiesel, eu quero determinar o valor do Q, não é? Ah, mas isso aqui é fácil, eu tenho aquela formulazinha, não é? Olha no slide anterior. A quantidade de biodiesel é só pegar e fazer 560 vezes o x, não é? Então, ó, apliquei na função. 560 vezes x, eu escrevo ela. No lugar do x, deixa eu pegar uma cor diferente aqui, ó. No lugar do x, você vem e põe o 12,5, concorda? E se eu fizer 560 vezes 12,5, vai dar 7.000 litros. Lembra que esses três pontinhos aqui é o portanto, né? Que a gente costuma utilizar quando está resolvendo o exercício, tudo na mesma linha, né? Aqui eu peguei a fórmula e foi resolvendo tudo na mesma linha. Então, por isso que eu usei o portanto. Tudo bem? Mas eu posso fazer o contrário, né? Eu posso determinar o seguinte. Quantas toneladas de mamona são necessárias para obter 4.480 litros de biodiesel, né? Eu tenho lá essa quantidade de biodiesel. E quero saber quanto de mamona eu precisei. Aqui que eu tenho que notar. A quantidade de diesel é o meu Q. E as toneladas de mamona, lá na minha fórmula, estão sendo representados pelo x, não é? Então, dessa vez, a gente vai substituir o valor do Q para poder calcular o valor do x. Tá certo? Então, olha como é que vai ficar. Peguei a função, ó, Q é igual a 560x, não é? Dessa vez, o que eu vou trocar? O valor do Q. No lugar dele, eu ponho o 4.480, certo? E o resto, eu copio tudo igual, certo? Se eu quero isolar o x, galera, o que eu tenho que ficar atento? Este 560 aqui tem que vir para cá, ó, ficar junto com o 4.480. E quando eu vou trocar um número de lugar, ele vai fazendo a operação inversa, tá? Repara que aqui eu fiz direto. Lembra que quem acompanha o x multiplicando é que vai passar dividindo, não é? Esse 560 foi fazer companhia por 480. Então, ele vai passar dividindo, tudo bem? Então, o x vai ser 4.480 dividido por 560. Portanto, o x, que é a quantidade de mamona que eu vou precisar, vai ser igual a 8 toneladas. Tudo bem? Mais um outro exemplo. Olha só quanto tipo de coisa dá para a gente fazer.
Numa certa padaria, cada quilograma do pão é vendido a R$ 8,50, tá? Então, R$ 8,50 é o valor de 1 quilograma de pão. Se eu indicar por X a quantidade de pães, né, quantos quilos de pães eu vendi, e chamar de Y o total arrecadado pela padaria em reais, né? Então, quanto de dinheiro que a padaria arrecadou vendendo pão, eu posso montar uma tabela. Ó, quantidade de pães em quilogramas é o meu X, e o valor arrecadado pela padaria é o meu Y, tá? Só troquei a letra, eu posso chamar de A, B, C cedilha ou com trema, é uma letra. Acontece que as letras mais utilizadas são o bendito do X e o tal do Y, que a gente vai perceber depois por que faz isso, tá? Então, olha o que acontece. Se lá na padaria o cara vendeu meio quilo de pão, o valor daquela venda vai ser R$ 4,25. Para 2 quilos de pão, foi R$ 8,50 o valor da venda. Para 1,5 kg de pão, R$ 12,75. 3 quilos de pão, R$ 25,50. E assim vai indo. Ó. Se eu pegar 5 quilos de pães, R$ 42,50. O que a gente percebe? O total arrecadado, o valor, ele depende, né? O valor que a padaria arrecada, ele depende, não repara que a minha letra tá horrível de escrever com esse bendito desse mouse, tá? Mas, então, o valor arrecadado depende da quantidade de pães. Ou seja, o valor do Y depende do valor do X. Concorda? Chamei de Y o dinheiro e X os quilos vendidos. O Y depende do X. Essa aqui é a ideia básica de função. Um valor depender do outro, tá? Então, nós temos aqui dois valores variáveis, tá? O que são valores variáveis? Valores que estão mudando. Como a gente percebeu agora há pouco, o total arrecadado é uma variável dependente, tá? Por que dependente? Porque ele depende da quantidade de pão vendido, certo? E essa variável dependente a gente costuma representar pela letra Y, tá certo? E a quantidade de pães vendidos é a variável independente, tá? Que a gente costuma indicar pela letra X. Posso usar outras letras? Posso. No exemplo anterior a gente usou que, não tem problema nenhum. As letras mais utilizadas são o Y e o X, tá? E essa correspondência entre as duas variáveis, né? Como que o Y depende do X, pode ser mostrada através de uma fórmula, tá? Esta formulazinha recebe o nome de lei de formação da função, tá? Então, quando eu vou representar uma função, eu posso representar ela por uma tabela, ó, a gente viu essa maneira aqui, a tabelinha representando, e posso representar por uma formulazinha, mas essa fórmula costuma ser chamada lei de formação, tá? Repara aqui no nosso exemplo da venda de pães, que o Y, que é o valor que a padaria vai obter, vai ser R$ 8,50, não é? Por quê? É o preço do quilo de pão vezes X, que é a quantidade de pães vendidos. Tudo bem? A gente pode utilizar uma notação diferente. Notação, galera, é uma palavra mais bonitinha usada na matemática que significa representação, tá? Então, o que acontece? Ao invés de eu escrever Y, eu posso fazer essa escrita aqui, ó. Colocar o F e entre parênteses o X. E a gente lê isso daqui como F de X, tá? Então, Y, eu posso escrever ele no lugar dele, posso escrever F de X, tá?
É uma outra notação, uma outra maneira de representar as coisas, tá? Então, nossa função para determinar o valor arrecadado pela padaria ficaria assim, ó. F de x igual a 8,5x. Né? Lembra que a gente tinha colocado que y é igual a 8,5x. O que a gente fez para utilizar a notação matemática aqui? No lugar do y, eu só pus o f de x. Ó, duas maneiras de escrever a mesma coisa. Tá? Aí o povo, quando vai estudar matemática, vê isso e fala, nossa, é coisa de outro mundo. Não é. Simplesmente duas maneiras de representar a mesma coisa. Tá certo? Uma vantagem da gente utilizar essa representação, né, de escrever o f de x, é eu saber o seguinte, a qual valor de x que a gente está se referindo. Tá? Então, se eu só colocasse, vamos pegar um exemplo aqui da nossa tabela, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Para 3 kg de pão, vai dar R$ 25,50. Tá? Então, meu y vai ser R$ 25,50. Tá, mas quantos quilos de pão teve que ser vendido para chegar nesse R$ 25,50? Eu não sei. Agora, se eu escrever f e no lugar do x eu colocar 3, né? F de 3 igual a 25,50, o que eu sei? Que quando eu vendi 3 quilos de pão, eu arrecadei R$ 25,50, tá? Então, repara que com essa representação aqui, eu ganho uma vantagem. Eu sei qual foi o valor do x que eu tive que utilizar, ó. O meu x aqui, eu sei que vale 3, né? Foram 3 quilos de pão vendido para arrecadar R$ 25,50, tá? Por exemplo, vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Para a gente calcular o total arrecadado pela venda de 2 quilos de pão, né? 2 quilos, então, vai ser o meu x. O total arrecadado vai ser meu y, tá? Ou, se eu achar melhor, o meu f de x, tá? Então, ó, escreva a função f de x igual a 8,5x, tá? Como eu tenho que x é 2, em todo lugar que apareceu x, eu vou substituir pelo 2. Então, ó, f de 2 igual a 8,5 vezes 2. Portanto, se eu fizer essa continha aqui, ó, 8,5 vezes 2, vai dar 17. Olhando essa maneira de escrever, o que a gente percebe? Quando eu joguei 2 no lugar do x, eu obtive 17. Não é? Nessa situação da venda de pães, para 2 kg de pão, eu obtive R$17, certo? Então, ó, ou seja, com a venda de 2 kg de pão, meu x, foram arrecadados R$17. Esse 17 aqui é o meu y ou o meu f de x, tá? Mas repara que se eu colocar f de 2, eu vou conseguir saber. Para 2 kg de pão, R$17. Tudo bem? Mais um exemplo aqui, galera, para a gente ver o quanto que isso aqui é poderoso, né? Quanto que é importante. Uma estamparia cobra uma taxa fixa referente ao trabalho de desenvolvimento da estampa padrão, né? Você vai lá fazer uma camiseta, eles têm que fazer a estampa. Então, eles vão cobrar esse valor da estampa, mais um valor por peça estampada. Para estampar camisetas de uma certa encomenda, o orçamento calculado estabelecia uma taxa fixa de R$ 75,00 mais R$ 9,00 por camiseta. Nossa, desse jeito aqui fica complicado de entender, não é? Se eu escrever na forma de tabela, olha só. Para uma camiseta que a pessoa comprar, ela vai pagar R$ 84,00. Ah, mas de onde que vem esse bendito desse 84? Dos R$ 75,00, que é essa taxa fixa, mais
os R$ 9,00 da camiseta, certo? Vem daqui, ó. Se ela comprar 2 camisetas, vai pagar R$ 93,00. Poxa, mas de onde que vem esses R$ 93,00? R$ 75,00 da taxa fixa, não é isso? Mais, né, R$ 9,00 por camiseta. Então, R$ 9,00 por camiseta vezes as 2 camisetas que a pessoa comprou. Se eu fizer 9 vezes 2, vai dar 18, mais os R$ 75,00 de taxa fixa, R$ 93,00, tá certo? E se a pessoa comprar 10 camisetas, quanto que ela vai pagar? R$ 165,00. De onde vem esse 165? R$ 75,00, que é a taxa fixa, tá? Mais R$ 9,00, que é o preço de camiseta, vezes 10, que é a quantidade de camisetas que a pessoa comprou, tá? Se ela comprar 20 camisetas, R$ 255,00, de onde vem isso? R$ 75,00 de taxa fixa, certo? Mais R$ 9,00, que é o valor por camiseta, vezes 20 camisetas. 50 camisetas, R$ 525,00. De onde vem isso? R$ 75,00 de taxa fixa, mais os R$ 9,00, que é o preço de cada camiseta, vezes 50 camisetas. O que a gente percebe? O valor que vai ser pago depende da quantidade de camisetas, não é? Esse R$ 75,00 aqui é um valor fixo, tá? Comprou uma, comprou 50 camisetas, R$ 75,00 a pessoa paga. O que ela vai ter que pagar a mais é por camiseta feita, tá? E a gente pode montar uma lei de formação para isso, ó. A relação entre a quantidade de camisetas e o valor cobrado pode ser descrita por uma função, né? Vamos tentar escrever? Se eu chamar de V o valor que a pessoa vai pagar, olha que eu troquei de letra de novo. Poderia ter colocado Y, poderia ter colocado F de X, tá? Aqui eu resolvi colocar V. Se eu olhar aqui na minha tabela, o que a gente percebe? Os R$ 75,00 é fixo, ele está lá, né? Vai ter que incluir o quê? A parte da camiseta, não é? Então, ó, R$ 75,00, que é aquela parte fixa, por causa da estampa, não é? Mais R$ 9,00 vezes o X, que é a quantidade de camisetas, tá? Ou, no lugar do V, eu posso utilizar o nosso querido F de X, né? Que é igual a 75 mais 9 vezes X. Repara que usar o F de X me mostra direitinho, ó. O valor depende, né, o valor pago depende do X, que é o que? A quantidade de camisetas, tá? O valor cobrado é a minha variável dependente, certo? Ó, minha variável dependente, meu f de x, o meu v, y, a letra que você achar mais bonitinho. E a quantidade de camisetas é a minha variável independente, tá certo? Então, por enquanto é isso aqui, pessoal. A gente vai ver mais coisas nas próximas aulas, tá? Bons estudos a todos!